Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso 9º episódio da Jornada Emagrecer. Já antes de começar, falando aqui sobre o tema de hoje, já quero agradecer muito a participação de vocês, dizer que para mim é muito gratificante estar fazendo essa jornada. Já são 9 episódios, contando com o de hoje, e a gente está dando uma caminhada muito legal e com bastante conteúdo que eu tenho certeza que está ajudando bastante pessoas. Eu tenho certeza que quem está colocando em prática lá desde o primeiro episódio, claro que eu entendo, não de forma perfeita, porque, como eu sempre falo, toda mudança requer tempo, é um processo, então não é do dia para a noite. Então eu entendo que não está sendo de forma perfeita, às vezes ali 100%, mas quem está colocando, quem está se esforçando para colocar em prática tudo que está aprendendo ao longo dessa jornada, eu tenho certeza que resultados estão começando a aparecer. Eu tenho certeza também que muito mais resultados vão aparecer ao longo desse caminho. São 17 episódios, 17 lives, que ainda tem bastante coisa legal para acontecer. E hoje, para quem acompanhou aí, lá no feed, nos stories, eu vou estar falando sobre os finais de semana. Como é que a gente pode driblar os finais de semana? Como é que a gente consegue manter a rotina, manter uma alimentação saudável, dar aquele furo na dieta? Porque, como eu acabei de falar, eu não estou aqui para exigir perfeição de vocês e nem quero que vocês exijam isso, porque, como eu sempre falo, é um processo e nesse processo vão ter erros, vão ter tropeços e a gente aprende com eles. Então, não se sintam culpados, não se sintam, não fiquem, na verdade, desmotivados por conta disso, porque errar faz parte, errar é normal e a gente aprende com isso. Sabe qual é o problema? E a gente vai falar muito sobre isso na live de hoje. O problema é quando a gente erra e desiste. Eu sempre falo, desistir não é uma opção e realmente não é, porque quando nós queremos muito um objetivo, e aqui falando de uma forma bem geral, não só sobre emagrecimento, não só sobre estilo de vida, mudança, mas falando sobre qualquer área da nossa vida, quando nós temos um objetivo e focamos nele, não importa os obstáculos, não importa o que vai acontecer ao longo do caminho. Se a gente errar hoje, a gente amanhã tenta de novo e vai fazendo até conseguir. Um exemplo bem claro para isso é na escola, na faculdade, no curso, enfim. A gente não chega lá sabendo. A gente, quando é apresentado lá a matéria, um exercício, a gente não aprende muitas das vezes de primeira. É necessário fazer várias vezes, consertar várias vezes, apagar várias vezes até que fique perfeito, até que fique bom, até que o professor chegue e fale, olha, você acertou. Mas aí, para chegar nesse ponto, foi necessário o quê? Foi necessário persistência, foi necessário que você continuasse se esforçando todos os dias. E trazendo isso para o emagrecimento, não é diferente. É necessário se esforçar todos os dias, é necessário aprender com os erros e entender que nós, eu me incluo nessa junto com vocês, nós não somos definidos por um erro, por uma atitude. Nós somos definidos por decisões diárias. É o que você faz no seu dia a dia que vai valer, que vai contar lá no final. É o que é a sua rotina que vai contar lá no final. É isso que importa e é isso que vocês devem e precisam levar em consideração. Para a galera que está entrando, que já mandou aí boa noite, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os finais de semana. Como eu estava falando, quais são as melhores estratégias, o que podemos estar fazendo. Mas antes, vamos entrar aqui no consenso, galera. Final de semana já é sinônimo de quê? Nossa, que barulho
terrível de carro. Mas vamos lá. Final de semana é sinônimo de quê? Fiar o pé na jaca, furar a dieta legal, comer besteiras, sair com os amigos, almoço de família. Enfim, final de semana normalmente é conhecido assim. É difícil você chegar numa casa onde final de semana o dia inteiro só tenha comida saudável. É muito difícil acontecer isso, porque final de semana normalmente as pessoas têm mais tempo, estão em casa, às vezes passaram uma semana de trabalho, de estudo ali estressante, tendo que chegar em casa, preparar uma comida rápida porque tinha que jantar e já tinha que dormir para no dia seguinte fazer tudo de novo. Ou seja, final de semana as pessoas normalmente querem relaxar, querem descansar, querem fazer com que seja diferente do que foi ali durante a semana, de segunda a sexta. Só que as pessoas acabam transferindo isso para a alimentação. Acabam fazendo do final de semana aquele famoso dia do lixo. E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso mais à frente, mas eu quero dizer para vocês que o final de semana acaba se tornando um grande dilema de quem quer emagrecer, de quem quer mudar os seus hábitos. E tudo porque nós criamos essa rotina, nós criamos esse conceito de que final de semana a comida ela tem que ser diferente, de que final de semana é para sair, é para se divertir, de que final de semana não é para você comer arroz, feijão e uma carne. Não, isso é para de segunda a sexta. Sábado e domingo tem que ser diferente, sábado e domingo tem que ser caprichado. E não que isso seja errado, tem que ser mesmo, porque nós temos realmente mais tempo na cozinha, podemos passar mais tempo com a família, com os amigos. Porém, isso não significa que você não possa ter uma alimentação saudável. Isso não significa que você não possa manter a sua rotina de exercícios, que você não possa manter ali a sua rotina saudável mesmo, a sua dieta, o seu planejamento alimentar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, final de semana não precisa ser um desespero. Final de semana não precisa ser esse dilema todo. Nós podemos sim nos adequar a isso e ter um final de semana tranquilo, um final de semana divertido, um final de semana onde você pode caprichar na cozinha, caprichar ali nas suas refeições, sair, se divertir de forma tranquila, sem que isso seja um problema para você, sem que isso atrapalhe o seu processo de emagrecimento, a sua mudança de hábitos. E eu queria falar com vocês, a princípio, sobre dois conceitos que são importantes e que já agora, no início da live, eu quero que vocês entendam. E esses dois conceitos são equilíbrio e disciplina. Por quê? Por que isso é tão importante? Quando você começa a ter equilíbrio na sua rotina, equilíbrio na sua alimentação, equilíbrio nas coisas que você faz, tudo tende a ficar mais fácil. Como assim? Vamos pegar aqui, durante a semana, toda a sua alimentação. Repara bem, eu estou falando toda a sua alimentação. E não dias esporádicos, não dias atípicos. Estou falando de uma forma geral, que normalmente você se alimenta ali ao longo de toda a sua semana. De duas formas pode ser a sua alimentação. A primeira, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. E a outra opção, uma alimentação totalmente desregrada, totalmente sem alimentos saudáveis. E aí você pega, agora eu faço uma pergunta, na verdade. Qual desses dois tipos de alimentação fazem parte ali da sua rotina? É uma alimentação saudável ou é uma alimentação onde você não tem horários certos para comer? Um dia você almoça, no outro você nem sabe o que você fez. É uma alimentação onde você consegue balancear frutas, legumes, verduras, ou é uma alimentação que isso nem passa perto? O que faz parte da sua rotina? Quando você consegue equilibrar
a sua alimentação, quando você consegue ter esse equilíbrio, quando a gente começa a falar sobre os finais de semana, acaba ficando mais fácil. Por quê? Tudo que é uma rotina, a gente consegue manter, tá introduzido. Um exemplo, para quem acorda muito cedo para ir trabalhar durante a semana. No final de semana, o que normalmente acontece? Você quer dormir até um pouco mais tarde, mas intuitivamente você vai lá e desperta como se você fosse trabalhar. Você pode até ficar na cama, ali enrolando, querer levantar um pouco mais tarde, mas vai no automático. Deu o horário lá, você foi e despertou. Por quê? Seu corpo ele já está habituado a essa rotina de acordar cedo. Porque uma frase eu sempre digo, o nosso corpo ele não tem calendário. Ele não sabe que hoje é terça-feira, ele não sabe que amanhã é quarta. Ele vai agir da mesma forma todos os dias, porque para o nosso corpo todos os dias são os mesmos, não tem diferença para ele. Então ele não entende que hoje é terça e que daqui a alguns dias é sábado e que ele precisa se comportar de maneira diferente porque é final de semana. Nosso corpo ele não entende isso. Então todo dia é o mesmo dia para o nosso corpo. E isso está muito relacionado à rotina. Quando a gente se adequa a uma rotina, quando está introduzido uma rotina alimentar, uma rotina de trabalho, uma rotina de exercícios, o nosso corpo tende a querer isso todos os dias. Então, como eu sempre falo, quer mudar os seus hábitos, quer emagrecer, você precisa mudar a sua rotina. A sua rotina, ela precisa ser diferente. E aí, quando a gente fala de rotina, vocês começam a entender como equilibrar, né? Como eu estava falando, né? O primeiro ponto importante sobre equilíbrio. A sua rotina, ela precisa ser uma rotina saudável. O que eu quero dizer com isso? Exemplos. Não ficar ali 100% focado, vidrado. Eu não posso sair desse meu planejamento, dessa minha dieta, porque a hora que eu sair, eu não vou conseguir voltar. A hora que eu sair, já era, não sei mais o que eu faço, não vou conseguir voltar, vai ficar ruim. Quando vocês conseguem equilibrar essa balança, entender, eu tenho uma alimentação saudável, os dias que me dá vontade de comer alguma coisinha diferente, isso não é um problema, porque eu consigo equilibrar isso. Quando eu coloco numa balança, o que faz parte da minha rotina não são os dias atípicos, o que faz parte da minha rotina é uma alimentação saudável. Isso é ter equilíbrio. E tendo equilíbrio, a gente consegue passar pelo final de semana de forma tranquila. Mas aí a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente aqui na live. Mas para vocês entenderem, o primeiro ponto que vocês precisam começar a colocar em prática é o equilíbrio. É equilibrar o jogo, é equilibrar a balança. Ou seja, entendam o que faz parte da sua rotina. É uma alimentação saudável? Então, os dias atípicos, os dias que te dá vontade de comer alguma coisa diferente, um doce, por exemplo, isso não te afeta, isso não te atrapalha. Você consegue ter equilíbrio, você consegue ter essa refeição diferente, ter essa refeição fora do seu planejamento, sem ser um grande problema para você. Rapidamente você consegue voltar à sua rotina, porque o nome já diz, é uma rotina e isso já está introduzido dentro de você. Então, primeiro ponto, equilíbrio. Segundo ponto, gente, também está muito relacionado a isso, é a disciplina. Tudo que a gente quer alcançar, tudo, exatamente tudo, nós precisamos ter disciplina. Disciplina em quê? Você, até um determinado momento da sua vida, você veio construindo certos hábitos. Você tinha uma rotina. Para mudar isso, você precisa ter disciplina. Disciplina em que sentido? Eu não bebia água corretamente. Então eu tenho que ter disciplina, eu tenho que me disciplinar a beber água corretamente todos os dias. Você decidiu tirar o refrigerante da sua alimentação. Então você tem que se disciplinar a todos os dias vencer a vontade pelo refrigerante. Você era uma pessoa que a sua alimentação
era basicamente com temperos industrializados. Alho e cebola passava longe, porque você tacava logo lá o sazon para dar um sabor. Você tem que se disciplinar a corrigir isso todos os dias. Você tem que se disciplinar a quando for lá no supermercado fazer compras, ir na seção lá de temperos naturais e abastecer o seu carrinho ao invés de ir direto nos temperos industrializados. Isso é ter disciplina. Disciplina é você saber que precisa acordar 1 hora mais cedo para poder se exercitar antes de ir para o trabalho, antes de fazer as suas atividades. Disciplina é você saber que precisa dormir certo horário para poder acordar bem disposto no dia seguinte. Isso é disciplina. Disciplina envolve tudo. Envolve a sua alimentação, como também envolve tudo o que está relacionado a você ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Então, gente, esses são 2 pontos extremamente importantes para a gente estar falando aqui sobre os finais de semana. Se você é uma pessoa que não tem equilíbrio, se você é uma pessoa que ainda não tem disciplina, iniciar um processo de emagrecimento, iniciar um processo de mudança de hábitos vai ser difícil, porque quando chegar no final de semana vai vir esse dilema. Vai vir, eu não consigo manter a rotina, eu não consigo manter a dieta, eu não consigo. Mas aí se você for parar para analisar todo o contexto, a pessoa normalmente não consegue manter nem durante a semana. Às vezes ela se esforça ali na segunda, se esforça na terça, mas aí chega na quarta, já dá aquela bambeada, na quinta ela já não está aguentando mais, na sexta ela já até esqueceu o que ela tinha que fazer. Ou seja, é preciso focar nesses 2 pontos que eu acabei de falar com vocês. Equilíbrio e disciplina são extremamente fundamentais para que vocês consigam alinhar a rotina de vocês. Gente, eu não falei no início da live, eu acabei esquecendo, mas fiquem à vontade para colocar aí nos comentários dúvidas que surgirem ao longo da live, perguntas, coisas que vocês têm dúvidas, podem colocar nos comentários. Como eu sempre falo, se alguém quiser enviar a solicitação para poder estar tirando a sua dúvida ao vivo aqui durante a live comigo, também podem fazer isso. Fiquem bastante à vontade. Eu posso não responder aqui no decorrer da live para não fugir muito do tema, mas no final eu sempre volto para poder estar respondendo, para poder estar tirando as dúvidas de vocês, para a gente poder estar batendo um papo também super legal. Então, fiquem à vontade, podem colocar aí nos comentários, que no final eu sempre volto para dar uma lidinha e a gente conversar um pouquinho antes de encerrar, tá bom? Mas vamos lá. Uma coisa também. Agora eu quero falar com vocês, na verdade, sobre 4 coisas. 4 coisas que são fundamentais também. Sobre decisão, compromisso, foco e responsabilidade. E depois disso, a gente vai discutir um pouquinho sobre estratégias para ajudar vocês no final de semana. Mas falando sobre decisão. Quando nós decidimos emagrecer, por exemplo, quando isso se tornou uma decisão na nossa vida, quando a gente realmente está decidido, a gente faz. Não importa, como eu venho falando aqui desde o início, não importa as dificuldades, não importa os obstáculos que vão surgindo ao longo do caminho. Você decidiu, então você corre atrás. E se você decidiu e você corre atrás, você se compromete com isso. Você precisa se comprometer com a sua causa. Às vezes você está fazendo um processo de emagrecimento, tentando mudar seus hábitos, porque alguém falou que você precisava. Porque alguém chegou pra você e falou, olha, você engordou, hein? Tá meio gordinho, tá precisando fechar a boca. Então você foi lá por conta daquelas palavras e decidiu por conta própria mudar ali a sua alimentação, querer perder peso. O compromisso deve ser seu com você mesmo. Se comprometa com a sua causa porque você quer isso.
porque você decidiu fazer isso, não porque alguém falou isso para você. Isso vai ajudar vocês ao quê? A manter o foco, a manter ali, a se manter direcionado no objetivo. Porque quando vocês fazem alguma coisa porque alguém disse, qualquer coisinha que surge é motivo para que vocês desistam, é motivo para que vocês não queiram mais fazer. Por quê? A decisão não foi sua, a decisão foi de um terceiro. O compromisso você não assumiu com você mesmo, às vezes você assumiu com quem falou alguma coisa que te chateou. Eu vou fazer para provar para fulano. Você tem que provar para você mesmo e para mais ninguém. Como eu falei, o processo de emagrecimento, ele tem que ser uma decisão sua, um compromisso seu. Isso faz com que você mantenha o foco. E uma coisa que é extremamente importante: assumam a responsabilidade. Errou? Assume essa responsabilidade. Decidiu? Assuma a sua responsabilidade. Não transfira ela para o terceiro. Não transfira a responsabilidade que é sua para o outro. Um grande exemplo disso: às vezes você foi lá numa pizzaria, final de semana, no sábado à noite com os amigos. E aí você comeu horrores, saiu de lá estufado, quase desabotou na calça. O que normalmente as pessoas falam? Que furei minha dieta? Foi fulano que me chamou. Culpado é ele. Se ele não tivesse me chamado, eu não tinha furado minha dieta. Ele não é culpado, não. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua decisão de ter ido lá e ter comido horrores. A responsabilidade é sua e não do outro. Assumir as suas responsabilidades vai fazer com que você tenha mais clareza com o que você está fazendo. Porque quando a responsabilidade é sua, você pensa 2, você pensa 3, 4 vezes antes de fazer, antes de comer um pedaço a mais da pizza, antes de tomar um copo de refrigerante. Você pensa antes de fazer. Então, assuma as suas responsabilidades. E agora, gente, falando sobre furar a dieta, está falando sobre assumir responsabilidades, uma coisa que eu sempre costumo falar para pacientes, até mesmo nos grupos de desafios que eu já fiz aqui pelo Instagram, que é sobre refeição livre. Um dia não, né? Refeição livre. E por quê? Normalmente, as pessoas associam o final de semana como dia do lixo, porque elas entendem que precisam desse dia do lixo para poder se sentirem bem, porque nesse dia do lixo elas podem comer à vontade o que quiserem, podem comer o que mais têm vontade. Só que agora pensa comigo, um hambúrguer é muito gostoso. Uma pizza também, nossa, é gostoso pra caramba. Amo pizza. E eu jamais iria olhar pra uma pizza e dizer que aquilo ali é um lixo. Talvez você pense, não, mas não é a comida em si. É um dia de lixo, porque são só porcarias, são só alimentos que não são saudáveis. Mas, gente, pensa comigo. É realmente satisfatório você chegar e dizer que você vai para um dia do lixo, que tudo que você está comendo ali é lixo? Isso não faz bem nem pra gente, porque tudo que a gente vai fazendo aqui fora também reflete lá dentro. Como o contrário, né? Eu sempre costumo falar, o que está no seu interior vai refletir no exterior. Só que tudo que você faz aqui fora também reflete aqui dentro. Porque aí começam todos aqueles pensamentos sabotadores a virem à tona, dizendo, olha, você lá furou a dieta, você enfiou o pé na jaca, como é que você vai voltar agora para sua alimentação saudável? Não dá mais, desiste. Agora, quando você se programa para sua refeição livre e não para um dia do lixo, porque a comida ela não pode ser considerada como lixo, até porque, como eu falei,
O hambúrguer é gostoso, uma pizza é gostoso pra caramba. Então comece a encarar isso, vamos trocar, vamos inverter, como uma refeição livre. E por que refeição? Porque fazer uma refeição é diferente de você comer ao longo de todo o seu final de semana o que não está no seu planejamento, o que não está ali na sua dieta. Você pode sim se permitir fazer uma refeição livre no seu final de semana sem estragar tudo o que você fez ao longo da sua semana. É isso que faz a diferença. É isso que vocês precisam começar a entender. Não precisa fazer todo o final de semana de refeições livres, mas de refeição livre. Exemplo, tenha ao longo de todo o seu dia uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada. Se você sair à noite para curtir com os amigos e comer alguma coisa que não está ali no seu planejamento, isso não vai ser um peso para você. Por quê? Foi uma refeição livre e não o dia inteiro de refeições livres. Então, gente, já fica aí uma dica para vocês. Vocês podem sim se programar para ter uma refeição livre e não várias refeições. Porque quando a gente faz isso, é meio que automático vir todos os sabotadores dizendo: nossa, você já extrapolou o final de semana inteiro. Para que voltar para a dieta na segunda-feira? Tudo que você perdeu, você já recuperou. Então, vamos evitar com que esses sabotadores venham à tona. Vamos barrar antes mesmo que eles comecem a surgir. Isso é uma estratégia, gente, que vocês podem usar não só para final de semana, porque não é só final de semana que é feito para comer uma besteirinha, que é feito para comer alguma coisa que não está no seu planejamento. Essa refeição livre, ela pode ser feita qualquer dia. Vocês tirem. Vamos quebrar aqui esse conceito de que final de semana foi feito para enfiar o pé na jaca, de que final de semana foi feito para comer besteiras. Não, gente. Nossa alimentação, como eu falei, ela é uma rotina. Vocês precisam ter uma rotina saudável. E o dia, o momento que der vontade de comer alguma coisa que vocês gostam muito, o dia que der vontade de comer alguma coisa que não está ali na sua dieta, no seu planejamento, ou o dia que surgiu uma festa, porque eventos, gente, eles não se adequam à nossa dieta, não. Eventos acontecem de forma independente. É o filho que faz aniversário, é aniversário de casamento, é os amigos que resolveram sair para comemorar alguma coisa. Ou seja, eventos, quando eu digo eventos, eu estou falando, né, de uma forma geral, eles vão acontecer independente de que você esteja em uma dieta, independente do seu processo de emagrecimento. Eles sempre vão acontecer. E se você for depender dessas coisas, se você for depender de que isso não aconteça para você iniciar o seu processo de emagrecimento, isso nunca vai acontecer. Isso, gente, são sempre só mais desculpas. Toda vez que você diz para você mesmo: eu vou esperar semana que vem para iniciar minha dieta, porque esse final de semana tem a festa aqui do vizinho. Aí tá bom, você vai lá na festa do vizinho. E aí na segunda-feira é muito difícil que você consiga começar essa dieta. Por quê? Vai ter surgido mais algum convite ali ao longo da semana. Aí você pensa: caramba, parece até uma coisa. Eu decido começar a minha dieta, já aparecem um monte de eventos, já aparece um monte de festa, convite pra cá, convite pra lá. Então eu não vou começar nada mesmo não. Vou esperar tudo isso passar e aí depois eu começo. São aquelas famosas promessas do dia 31 de dezembro, né? Que a gente promete pro próximo ano. E muitas dessas promessas a gente não consegue colocar em prática, a gente não consegue cumprir. E por quê, gente? O que é para ser feito hoje, faça hoje. Amanhã é quarta-feira. Comece amanhã a mudar a sua alimentação. Comece amanhã a fazer coisas diferentes. Por que esperar a segunda-feira chegar? Eu fiz até um post
ontem, na verdade, quando foi segunda, falando sobre que a segunda, ela é dita como dia de recomeço. Quantas vezes nós já não falamos, segunda-feira eu começo isso, segunda-feira eu começo aquilo. E de verdade, quantas segundas-feiras realmente foram de recomeço? Quantas segundas-feiras realmente nós fizemos o que dissemos na semana anterior? Às vezes a gente até começa a fazer, mas por não ter uma decisão firme, por não ter foco, a gente não consegue continuar ou muito menos começar. Então, você não precisa esperar a segunda-feira para fazer alguma coisa, para recomeçar. Começa hoje, começa amanhã, quarta-feira, né? Porque hoje o dia já está acabando. Começa. Não espera chegar a segunda. Não espera passar o final de semana para você então começar. Porque o final de semana, ele não precisa e não deve ser um dilema. O final de semana não precisa ser um problema para você. Como eu disse, nosso corpo ele não tem calendário. Ele não sabe que amanhã é quarta-feira, ele não sabe que daqui a alguns dias é sábado. Ele vai agir igual todos os dias. Então começa a dizer isso para a sua cabeça, para ela começar a entender, para o seu raciocínio começar a entender que você precisa fazer com que todo dia ele seja um dia diferente, sim, mas que você precisa entrar numa rotina para o seu corpo, para a sua mente, porque também a nossa mente é importante. A gente precisa começar a conversar. Sabe, quem estava aqui na live sobre sabotadores me ouviu falar sobre o sabotador crítico interno, que é aquela conversinha que temos aqui com nós mesmos. Comece a conversar com você mesmo, mas nutra uma conversa positiva. Nutra uma conversa que vai te levar para frente e não te empurrar para trás. Nutra uma conversa de que você pode sim, o que você quiser, que você pode sim alcançar os seus resultados, os objetivos que você tanto deseja, que o processo de emagrecimento não é um bicho de 7 cabeças, que passar pelo final de semana não é um dilema. Comece a nutrir esses pensamentos dentro de você, isso também vai te ajudar muito a manter ali o seu foco e a entender que não importa qual dia da semana seja, não importa, faça o que precisa ser feito. Ok, gente? Só dar uma olhadinha aqui, vamos lá. Tá, gente, perdão aí. Mas por que o psicológico não reage bem quando comemos no final de semana? Olha, é uma excelente pergunta e encaixa muito bem com o que nós estamos falando agora. Por que o nosso psicológico não reage? Justamente porque o nosso psicológico, desde que nós éramos pequenininhos, ele foi treinado. Ou seja, o nosso mindset foi treinado a entender que final de semana foi feito para comer besteiras. E aí quando você começa um processo de reeducação, quando você começa um processo de mudança, isso bate de frente com o seu psicológico, porque você veio sustentando ali uma crença limitante, dizendo que final de semana você precisa comer alguma coisa diferente. Então, o que você vai fazer de diferente relacionado a isso vai conflitar diretamente com o seu psicológico. Pera lá, até hoje, tantos anos, eu venho dizendo pra mim mesmo que eu preciso comer uma besteirinha final de semana. E agora eu tô querendo dizer que eu não posso? Ou que eu tenho que me alimentar de forma diferente? Ou seja, isso é treino. Isso é... Todos os dias você precisa treinar e refazer, na verdade, o seu mindset, o seu psicológico, dizendo pra você mesmo, não importa que seja final de semana, eu vou me alimentar de forma saudável, eu vou continuar minha rotina. E se eu fizer uma refeição livre, tudo bem, não é isso que vai me atrapalhar. E isso ajuda muito a não vir essa sensação de culpa, a não vir essa sensação de arrependimento.
mesmo sabendo que é possível, o meu é muito crítico. Então, gente, é como eu estava falando, nós precisamos treinar o nosso mindset, porque como eu falei, isso veio sendo introduzido desde sempre, que final de semana é para comer algo, uma besteira, uma coisa diferente. E aí quando a gente começa a fazer diferente disso, dá esse conflito, dá esse choque. Mas tudo é questão de começar. Comece a fazer coisas diferentes. Comece a entender que o final de semana é igual a durante a semana. Mas para ajudar vocês, existem algumas estratégias que a gente pode estar colocando em prática para que o final de semana ele seja diferente, mas que ainda assim esteja dentro da sua rotina. Como eu estava falando lá no início da live, nós temos mais tempo no final de semana por estarmos em casa, né? Quem não trabalha sábado e domingo. Então, justamente por isso, você tem mais tempo na cozinha. Então, você pode elaborar uma refeição mais trabalhada. Você pode preparar alguma coisa diferente, mas que ainda assim seja saudável. Ou seja, a gente tem aí a internet como uma grande aliada. É claro que a gente precisa aprender a filtrar muitas coisas, e a gente aprendeu bastante sobre isso, né, aqui já ao longo da jornada, mas final de semana vocês podem ir para a cozinha e, gente, sejam criativos. Não é porque a gente está falando sobre alimentação saudável que precisa ser uma alimentação ruim, sem graça, sem sabor. Vamos pensar, vamos elaborar alguma coisa diferente, vamos pensar aqui numa receita diferente, para sair também um pouquinho ali do padrão do alface, tomate, pepino, alface, tomate, cebola. Por que não incrementar um pouco mais essa salada, colocar um molho diferente? Porque ao invés de fazer ali a carne moidinha refogada, não fazer uma abobrinha recheada ou então um macarrão de abobrinha? Por que ao invés de fazer um filé de frango ali grelhado, a gente não faz uma parmegiana? Porque sim, dá para fazer uma parmegiana saudável. Por que não pensar um pouquinho mais? Às vezes, o que acontece? Nós temos preguiça. Preguiça de pensar, preguiça de elaborar, de planejar. E aí, o que é mais fácil? Pedir lá um iFood. O que é mais fácil? Ligar para a lanchonete do lado e pedir um lanche. Mas quando nós estamos falando de mudança, lembra lá do que eu falei? É preciso ter decisão, é preciso ter foco, é preciso ter disciplina. E tudo isso vai ajudando a ir reconstruindo a nossa rotina, a ir reconstruindo o nosso paladar, a ir modificando os nossos hábitos. Vai ficando mais fácil assim, gente. Então, entendam uma coisa. Vamos desconstruir esse conceito de que final de semana foi feito para comer uma besteirinha, de que final de semana foi feito para enfiar o pé na jaca, foi feito para furar a dieta. Seu corpo não entende isso. Final de semana é igual a todos os outros dias. O que vocês precisam entender é que quando vocês têm equilíbrio, o dia que vocês fazem uma refeição livre, e refeição livre pode ser feita na segunda, na quarta, no domingo, não importa. Refeição livre é justamente isso. O nome diz, é refeição livre. Eu não estou falando de dia da semana. Eu estou falando de uma refeição livre, onde vocês podem comer o que vocês gostam, onde vocês podem comer o que deu vontade, né? O que deu na telha. Vamos lá, gente. Acho que uma pessoa que enviou uma solicitação. Vou chamar aqui pra gente, antes de encerrar a live de hoje. E, mais uma vez, gente, se alguém quiser colocar alguma pergunta aí nos comentários, fiquem à vontade. Vamos ver aqui se a pessoa vai entrar. Guardando. Esperar um pouquinho. Eita, acho que não foi, hein?
Então vamos chamar o próximo. Vou chamar só mais um aqui. Vamos ver se vai. Acho que foi, hein? Oi, Boa oi, noite. oi. Não tô te ouvindo. Não, tô te ouvindo. Não, agora eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar, então. É uma dúvida que eu tinha, eu já tirei, né, com você aí, porque é sobre esse negócio do final de semana, porque mesmo que a gente, mesmo eu estando fazendo tudo direitinho durante a semana, se eu tiver que comer um ou dois pedaços de pizza no final de semana, menina, eu fico com uma culpa. E assim, é uma coisa que mexe com todo o meu ser, né? Até com a visão. Quando você olha no espelho, você já vê até coisa que não tem, né? Aí você já vê a barriga com uma protuberância maior, os braços também maiores. Então, assim, eu mesmo fazendo tudo direitinho durante a semana, eu tenho essa culpa quando eu como no final de semana. Entendeu? Então, mas é exatamente isso que eu estava falando. Nós fomos treinados, né? O nosso psicológico foi treinado a comer alguma coisa diferente no final de semana. E aí, quando a gente começa um processo de mudança, isso bate de frente. Isso ele confronta todo esse Sim, pensamento que a gente já tem. Mas precisa a gente o quê? Reconstruindo. Isso não é de um dia para a noite, é aos poucos. sim, Realmente tirar esse conceito de que de segunda a sexta eu me alimento assim, final de semana eu me alimento diferente. Quando a gente consegue desconstruir isso, comer os dois pedaços de pizza, independente de qual dia seja, não vai gerar esse sentimento de culpa, de arrependimento, mas isso é aos poucos, né? Precisa ser sim. trabalhado ali diariamente. O psicológico tem que ser bem trabalhado em relação a isso, né? Porque você está falando uma coisa assim, né? De sábado a gente tem um tempo para Exatamente. um prato melhor. Porém, a gente está tão cansado da semana que chega sábado ou domingo a gente quer descansar. Então, o que vier mais fácil para a gente, melhor, né? Aí contradiz um pouquinho o que você está ensinando para a gente, né? Exatamente. Como eu falei, tudo depende da nossa decisão. Tudo depende Sim, do nosso compromisso. Quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Exemplo, quem sim, quer muito passar num concurso público, sabe que precisa estudar, independente do dia da semana, independente do horário. A pessoa sabe que precisa focar ali, às vezes precisa abrir mão de alguma coisa, porque ela quer muito alcançar aquele objetivo ali. Então a pessoa vai lá e faz. Por que que para cuidar do nosso corpo, a gente não vai fazer o que é preciso? Então, é realmente começar a pensar o que que é importante, o que que nós queremos, de fato. Isso vai ajudando muito a botar um pouquinho a preguiça de lado e fazer o sim. que precisa ser feito. Sim, eu sou a prova viva disso, né? Que a gente já está aí já acho que 4 meses, né? E o Isso início para mim aí. foi muito difícil. E eu botei na cabeça que eu quis, eu quero e vou continuar. Então, assim, para mim, isso é a prova viva mesmo do que você está falando. É botar na cabeça que a gente quer para a gente poder conseguir. E consegue, gente, Exatamente. consegue, porque assim, eu alcancei esse querer, né? Ainda não cheguei no ponto que eu quero, mas eu estou conseguindo. E graças a todas as suas orientações. É isso aí. O importante é não desistir. É Sim, fazer com certeza. todos os dias um pouquinho, é sempre se esforçar. Porque quando a Exatamente, gente não exatamente. desiste, uma hora o resultado ele vem. Às vezes dá vontade, tá? Às vezes bate uma tristeza quando você vê que o negócio não está indo rápido ali, mas a gente não pode desistir, não. Se desistir, É você isso aí. vai retroagir aquilo ali. É Bom, isso aí, Cristina. tá Obrigada aí ótimo. pela sua participação, hein? Um beijo para você. Um beijo. Tá. Então, gente, vocês puderam ver aí, não só pelas minhas palavras agora, mas pelas palavras de uma pessoa que está igual a vocês assistindo a live,
que é preciso fazer. Façam até alcançar. Não importa os dias que vai dar vontade de desistir, que vai dar aquela desanimada. Não desistam. Se vocês não desistirem, é o que eu sempre falo e eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Se você não desiste, você alcança, você chega lá. Bom, gente, se ninguém mais tiver perguntas, se vocês quiserem colocar aí, podem ficar à vontade. Mas agradeço muito a participação de todos vocês aqui na live. Como falei, né, hoje já é o nono episódio da jornada. São 17 episódios ainda, tem muita coisa boa vindo por aí. Mas já agradeço muito a participação de todos vocês. Na quinta-feira, gente, às 20 horas aqui pelo Instagram, nós temos o nosso 10º episódio. Então, conta aí com a participação de vocês. Vai vir bastante novidade ainda por aí. Eu tenho um grupo no Telegram que eu vou abrir ele pra galera, mas aguardem que em breve tem novidades. Fiquem atentos ao Instagram, tá sempre saindo vídeo novo lá, né, com alguns insights legais pro dia, né, vídeos bem curtinhos, então deem uma olhada lá. Também lá no canal do YouTube, Nutrição e Vida, na minha página também do Facebook. Se você ainda não se inscreveu lá no canal, gente, se inscreve lá, é bem rapidinho, Nutrição e Vida, para vocês poderem acompanhar tudo que eu tenho postado. E como eu falei, na quinta-feira, gente, às 20 horas, temos o nosso 10º episódio da Jornada Emagrecer. Conto com a presença de vocês, compartilhem, chamem os amigos, porque, gente, vamos concordar aqui comigo. Tem sido bom esses episódios aqui. A Jornada Emagrecer tem ajudado bastante pessoas. Vocês viram aí também agorinha. Então, compartilhem e vamos juntos nessa, porque muito mais coisa boa tá vindo por aí. E eu quero muito ver o resultado de todos vocês. Gente, uma boa noite, um beijo e até quinta-feira.